queridos. Bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre dissertações. E se você assistiu à primeira parte do nosso vídeo, você deve ter percebido que nós falamos até essa parte de dissertação expositiva. Falamos sobre as características, como é que funciona e para que nós escrevemos uma dissertação expositiva. Então, se você perdeu essa parte, volte para o vídeo anterior e assista para que você consiga estar a par de todos os conteúdos aqui. O que faltou a gente falar na última aula agora foi o maior exemplo que nós temos de dissertações expositivas, que são os materiais didáticos e livros escolares, apostilas escolares que você já viu nas suas aulas no dia a dia, ok? Todos esses materiais aqui, que você vê ali na imagem, esses materiais são materiais que são distribuídos, ou pelo menos quando eu estudava na escola, eram distribuídos pelo governo. Então esses eram os materiais que as pessoas utilizavam em escolas públicas. Então esses materiais, eles têm essa característica, eles compilam todo o conhecimento que vocês têm, que existe acerca de alguma coisa, e colocam isso no livro para que a gente possa estudar. Vamos pegar, por exemplo, um livro de filosofia, que é que vocês veem aí de roxinho, aqui no canto da imagem. Se vocês pegarem um desses livros didáticos de filosofia, vocês verão um exemplo claríssimo de uma dissertação expositiva, porque ali dentro você terá ideias e argumentos e opiniões de autores de todos os lugares, de diversos períodos da história, de todo tipo de visão, desde os mais católicos até os ateus, os mais anarquistas até os mais ordeiros e coisas assim. Okay? Então isso é um exemplo bastante claro de uma dissertação expositiva. Okay? E vocês veem então o tamanho desses livros. Imaginam, lembra que na aula passada nós falamos que o gênero dissertação expositiva é um dos gêneros mais difíceis de serem escritos, porque ele demanda muito conhecimento. Então, quando você tem muito conhecimento, o texto vai ficar maior e eventualmente pode virar um livro, como vocês veem aí. E agora, aqui a gente chega num ponto bastante importante que eu vou ter que dar um jeito de mudar e mexer a minha câmera, porque vocês não vão conseguir enxergar tudo. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, depois a gente coloca lá em cima. Então isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Como se escreve uma dissertação? Isso é extremamente importante. Uma dissertação, ela é geralmente dividida em 3 partes. E essa dissertação pode ser tanto da argumentativa quanto da expositiva. E ela geralmente está dividida então em 3 partes, e essas 3 partes podem ou não corresponder a 3 parágrafos, ok? Inclusive, é bom que vocês saibam disso, uma boa dissertação geralmente está dividida em, no mínimo, 3 parágrafos. Então, se você quer escrever uma boa dissertação para você passar nas suas provas, para você expor a sua opinião de forma legal, de forma interessante, para você ganhar uma nota boa no Enem, é muito importante que você saiba disso. Escreva sua dissertação com, no mínimo, 3 ou 4 parágrafos, ok? Lembre-se disso, que isso será muito importante. Agora, o que você tem que colocar e como você tem que organizar o seu texto quando ele for uma dissertação? A primeira coisa que você tem que fazer, você está vendo ali no slide? A primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma introdução no seu texto. Então, o primeiro parágrafo, ou os primeiros 2 parágrafos, tem que ser a introdução. E na introdução você terá 2 informações principais. Você terá o assunto do qual você está tratando, que é o tema da redação, ok? Como nós vimos na aula passada e no ano passado, o tema do Enem era o acesso ao cinema, então esse é o tema. Você vai falar sobre isso no seu texto, se você fosse escrever a redação do Enem de 2019. E a segunda informação que você vai ter ali nessa parte do texto, nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro momento, é a sua tese, a sua opinião. O que você acha desse assunto? Então, por exemplo, no ano passado, no Enem, se o tema era acesso ao cinema, as pessoas têm acesso ao cinema no Brasil? Se a sua opinião for que sim, aí você vai colocar, a sua tese sim, as pessoas têm acesso. Se você acha que não, que as pessoas não têm acesso, então a sua tese é não, as pessoas não têm acesso. Ok? Então isso tudo tem que estar no primeiro momento do seu texto. Okay? A primeira coisa que você tem que escrever em uma dissertação são essas informações. Depois, você terá o desenvolvimento, você terá o corpo do seu texto. E é nessa parte que você vai ter
e você vai ter que colocar os argumentos que dão suporte à sua opinião ou às ideias que você está trabalhando ali, ok? Naquela parte do seu texto. Então, por exemplo, voltando lá no exemplo do Enem. Se a sua opinião era, sei lá, as pessoas não têm acesso a cinema no Brasil. Por que você acha que as pessoas não têm acesso? Você tem que colocar, então, argumentos que te levam a crer nessa informação e que vão levar outras pessoas a crer nessa informação se for uma dissertação argumentativa, ok? Então, por exemplo, eu acho que as pessoas não têm acesso porque um grande número de pessoas não tem sala de cinema, porque em várias cidades não existem cinemas, ou então o preço do cinema é muito caro, ou então as pessoas não têm incentivo para ir ao cinema, as pessoas não têm tempo para ir ao cinema. Então, diversos argumentos você pode utilizar aqui. Só que, lembrando, todos esses argumentos têm que ser comprováveis, ok? Então, esses argumentos têm que vir de fontes confiáveis. Eles têm que vir de jornais, revistas, órgãos do governo, centros de pesquisa e coisas assim, ok? Trabalhos acadêmicos, livros, tudo isso pode ser usado para você usar de fonte, só que tem que existir essa fonte, você não pode inventar essas informações, ok? E bom, quando nós falamos de uma boa dissertação, você vai precisar, especialmente a dissertação argumentativa, você vai precisar de no mínimo aí uns 2 argumentos, ok? No mínimo, tá? Para você fazer uma boa dissertação, para ganhar uma nota legal e para você conseguir expor a sua opinião de forma clara, você vai precisar de aí no mínimo 2 argumentos, ok? E por fim você coloca a conclusão, que é o encerramento, o fechamento do seu texto. Ok? E aqui você pode, ou não, dependendo da sua intenção, retomar e resumir o que já foi dito antes. Isso aqui é muito útil quando a sua dissertação fica muito longa e muito complexa. Porque aí, tipo assim, quando você começou a ler lá alguma coisa, até você chegar no fim, você já esqueceu de várias coisas que já tinham em cima do texto. Então você pode retomar essas ideias que já estavam lá antes, para você ter certeza de que a pessoa vai lembrar de tudo o que você escreveu. Ok? Certo? Acabei não mexendo aqui, mas ó, se vocês quiserem ler o slide, tá ali, ó. Ok? Perfeito. Então agora vamos para o próximo. Aqui, ó. Essa é uma parte, pessoal, de extrema importância agora. O que não fazer em uma dissertação, ok? E aqui eu coloquei 4 tópicos de erros comuns que as pessoas cometem em dissertações e em discussões em geral, e é importante que a gente evite esse tipo de coisa. Então não façam isso nas dissertações de vocês. Primeiro tópico ali diz: escrever em linguagem coloquial. Pessoal, isso é uma coisa muito séria. Não façam isso em dissertações, ok? Isso acontece porque uma dissertação serve para você compartilhar ideias e, é claro, fomentar discussões. Então, para que você tenha uma discussão acontecendo, você precisa que todo mundo que esteja discutindo entenda as ideias que estão sendo discutidas ali. E você não utilizar a linguagem formal, a linguagem padrão, pode comprometer esse tipo de coisa. Então é possível que se você coloque gírias, expressões informais dentro do seu texto, o leitor vai se confundir, não vai entender o que você quer dizer. E não existe maneira de você manter uma discussão se a outra parte não entende as suas ideias. Ok? Então isso é muito importante. O próximo tópico, e esses 3 próximos tópicos, aliás, eles estão relacionados. E eles são: utilizar a primeira pessoa, então pronomes e palavras como eu, meu, minha, meu e coisas assim. Combater o autor e não o argumento e baixar o nível da discussão. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando nós produzimos dissertações e quando nós lemos, escrevemos e conversamos sobre dissertações, é importante que a gente saiba que a gente está ali discutindo as ideias e as opiniões contidas naqueles textos. Nós não estamos discutindo dentro de uma dissertação a vida pessoal do autor, os interesses do autor, o caráter do autor, a vivência do autor, ok? Nós não estamos discutindo esse tipo de coisa, ok? A discussão dentro de uma dissertação não pode ser pessoal, por isso que você não pode usar a primeira pessoa. Se você usa a primeira pessoa, você compromete esse tipo de coisa, ok? E além de, é claro, você tem que manter a discussão civilizada e educada, ok? Porque se você é uma pessoa educada, você não vai precisar sair xingando o seu adversário dentro de uma discussão, ok? Então você não pode fazer esse tipo de coisa dentro de uma dissertação também. Então palavras de baixo calão, palavrões, insultos, xingamentos não são muito bem-vindos em dissertações, ok? Além de, é claro,
Existe, inclusive, uma expressão em latim, vi isso no canal do Luba, inclusive. Tem um vídeo do Luba que ele fala essa expressão, então, para quem acha que a gente não aprende muita coisa no YouTube, tá aí. Que é a expressão argumentum ad hominem, que significa argumento contra o homem, ok? Então, pessoal, quando você está fazendo uma dissertação, você não pode argumentar contra o autor de um texto. Você não pode discutir e combater uma pessoa. Você tem que combater os argumentos, as ideias dessa pessoa, e não a pessoa em si. Okay? Então, lembrem-se disso, que isso é de extrema importância, e é uma coisa que as pessoas têm encontrado mais e mais dificuldades em fazer hoje em dia. É muito difícil hoje em dia as pessoas compreenderem que, quando a gente discute, basta você olhar para a internet, uma discussão de internet no Facebook, no Twitter, no YouTube, qualquer coisa. Basta você olhar para uma dessas discussões para você ver o caos que pode surgir a partir daí. Okay? O quanto que pessoas podem partir para agressão, e física ou verbal, dependendo até do caso, quando elas discutem hoje em dia. Então é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento e evitar fazer. Ok? E por fim, vamos agora para um exemplo prático de como é que a gente pode diferenciar uma dissertação expositiva e uma dissertação argumentativa. Ok? Vocês devem estar vendo aí no vídeo essa imagem. Dependendo da sua idade, você deve ter visto essa cena pessoalmente ou você já deve ter estudado sobre ela. Ok? Mas para quem não se lembra muito bem ou não sabe, essa imagem retrata o atentado terrorista contra as Torres Gêmeas dentro do complexo do World Trade Center, lá em Nova York, em 11 de setembro de 2001. Esses são os famosos atentados do 11 de setembro. Ok? Quando 2 aviões foram arremessados contra esses 2 prédios, e esses 2 prédios eventualmente pegaram fogo e desabaram, matando milhares de pessoas. Então foi um evento muito catastrófico e muito grande, que tomou proporções mundiais, o mundo inteiro assistiu esses argumentos. Se você for uma pessoa mais jovem, pergunte para os seus pais, pergunte para os seus parentes se eles se lembram, que eles provavelmente vão se lembrar, inclusive, do que eles estavam fazendo quando esse evento aconteceu. E se você já tiver um pouquinho mais de idade, se você tiver aí mais de 20 e poucos anos, você deve se lembrar do que você estava fazendo durante esse momento. Então, esse foi um evento muito importante que teve consequências e que tem consequências e desdobramentos até hoje, ok? Mas agora, quando aconteceu esse fato, eu me lembro de que muitas pessoas tinham opiniões mais ou menos assim. Aqui nós temos 2 pessoas, 2 personagens, e você vê que uma delas fala: o atentado foi horrível, nunca deveria ter acontecido. E a outra pessoa, com quem ela está discutindo, diz: os Estados Unidos tiveram o que mereceram depois de tudo que eles fizeram. Isso é uma coisa interessante, pessoal, porque quando esse atentado aconteceu, e eu conversei com algumas pessoas sobre isso, eu já vi professores e alunos, inclusive, tendo opiniões assim, tinha pessoas que achavam que os Estados Unidos mereceram esses atentados porque eles eram imperialistas, eles faziam as coisas baseadas nos próprios interesses, então não se importavam muito com os outros países, ou que eles eram muito perigosos, ou que eles eram cruéis e coisas assim. E havia pessoas que se sensibilizavam com o sofrimento, o choque que era aquele atentado, e diziam que não devia ter acontecido, ok? Então agora, ali embaixo no slide está escrito assim: se fosse pedido para cada um deles escrever um texto com a sua opinião, eles escreveriam dissertações argumentativas, porque eles escreveriam textos dizendo o que cada um pensa desse tema. E eu, contando para vocês o que cada um deles 2 pensa, estou fazendo como se eu estivesse fazendo uma dissertação expositiva. Eu estou mostrando para vocês 2 lados diferentes da argumentação em um único texto. Ok? Claro que aqui não é um texto, eu estou falando para vocês. Mas se eu fosse escrever isso que eu estou dizendo agora, eu estaria escrevendo uma dissertação expositiva. Ok, pessoal? Certo? Então isso encerra de vez o nosso assunto sobre dissertações, como elas funcionam e como escrevê-las e como diferenciá-las. E então agora eu espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nós ficamos por aqui então, ok? Um beijo e um abraço, até o próximo vídeo e boa sorte nas provas e dissertações que vocês tiverem que escrever.